Domingo nós temos a escola dominical, nós temos oração. Venham para a escola dominical, venham para a oração, para você se inteirar da palavra de Deus. Domingo o tema é a igreja e o reino de Deus. Venha aprender se a igreja é o reino ou se ela é uma agência deste reino. Salmo de número 2, aonde o salmista escreve este salmo para celebrar a sua vitória. O texto, ou tema, é a vitória é nossa. Amém, meus irmãos? Amém. A vitória é nossa. Baseada neste salmo que Davi escreveu. Alguém, por favor, leia Salmo 2, verso 1. Porque se amotinam a gente e o povo imaginam coisas vãs. Verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto, ó Senhor, o Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, quais são os assuntos principais do Salmo de número 2? Então, eu disse a vocês que o tema é a vitória é nossa. Assim como a vitória foi de Davi, ela também é nossa. Este salmo, Davi, ele escreve para celebrar sua vitória contra aqueles que levantaram oposição à sua escolha como rei de todo o povo. Davi não foi rei só de uma pequena tribo, mas Davi foi rei de toda a nação. E é claro que as escolhas de Deus, irmão, sempre suscita raiva, ódio no coração de alguém. Então Davi está celebrando aqui exatamente isso. Deus escolheu ele, o próprio povo, dentre o próprio povo dele se levantou gente contra ele, reis de outras nações se levantam contra ele, mas ele prevalece mesmo suscitando ódio no coração de alguém. Então a primeira coisa desse salmo é que ele escreve para celebrar a sua vitória em relação àqueles que se levantaram contra a escolha dele como rei de Israel. Segundo ponto, assim como Davi venceu os seus inimigos, ou aqueles que se levantaram, nós também podemos vencer se nós tivermos a mesma atitude que teve Davi. Davi não se preocupou em contra-atacar. Davi simplesmente confiou no Senhor e deixou que Deus desse conta dos seus inimigos. Terceiro ponto, ele mostra aqui a alegria dele por ter sido escolhido por Deus. É a mesma alegria que nós temos que ter, irmãos. Cada um de nós temos que ter essa alegria no coração, porque Deus nos escolheu. Não foi o homem, não
foi uma instituição, foi Deus quem nos escolheu para fazer o que nós fazemos. Então ele deixa claro a alegria dele de ter sido escolhido por Deus. Amém. Davi mostra também aos reis da terra o que eles deveriam fazer para servir ao Senhor e não suscitar a ira de Deus contra eles mesmos. Então, além de tudo isso, ele vai mostrar e vai ensinar para os reis da terra: se vocês não querem que a ira de Deus se acenda contra vocês, então siga este caminho que eu passo a vos ensinar. Então veja que até nisso Davi tem uma preocupação. Em vez de ele buscar vingança, em vez de ele buscar a folga, em vez de ele buscar de alguma maneira se levantar contra aqueles que estavam se levantando contra ele, ele vai ensinar esses homens que eles deveriam fazer para não deixar que Deus se irasse com eles. E também neste salmo aqui, e aí os irmãos fiquem bem atentos, ele faz referência direta ao nosso Cristo. Se você abrir lá em Atos, capítulo 4, versículo 25 e 28, você vai ver Pedro citando este salmo. Porque este salmo, capítulo 2, nós também chamamos de salmo messiânico. Porque Davi aqui é o tipo de Cristo. Assim como Davi foi escolhido, Cristo também foi escolhido. Aí a palavra Messias significando escolhido. Cristo foi escolhido por Deus para fazer o que fez por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, é esse o assunto do salmo. Agora, como é que nós dividimos o salmo? Se você pegar do verso 1 ao verso 3, nós vemos aí a conspiração da terra. Ou seja, a conspiração dos homens em relação a Deus. Eu costumo dizer para vocês aqui, que quando alguém se levantar contra você, ele não está se levantando contra você. Ele está se levantando contra aquele que escolheu você. Ele não está se levantando contra a sua pessoa. É que tem gente que não pensa. Mas quando o indivíduo se levanta contra o outro indivíduo, ele não está se levantando contra o indivíduo em si, mas ele está se levantando contra Deus com ódio, com raiva, com ira em relação à escolha de Deus sobre a sua pessoa. Então Davi mostra aqui do verso 1 ao verso 3 a conspiração da terra. Como é que Deus escolhe esse cara? Como é que Deus levanta esse moleque? Como é que Deus faz dele rei? Tem gente melhor, tem gente mais capacitada, tem gente mais preparada. Não é isso que a gente ouve sempre? Mas tem gente melhor, tem gente mais capacitada. Ora, se tivesse alguém melhor, mais capacitado, Deus não teria chamado ele, teria chamado aquele que se julga capacitado. Porque todo aquele que se julga capacitado, melhor, pronto, preparado, é um desqualificado. Amém, meus irmãos? Amém. É um despreparado. Porque se ele fosse tudo isso que ele está dizendo, era ele que estaria ali. Então Davi mostra a conspiração daqueles que se julgavam alguma coisa. Ele mostra como é que eles estão se levantando, não contra ele, mas contra o próprio Deus. Por isso que Davi não esquentou a cabeça. Vocês não estão se levantando contra mim, vocês estão se levantando contra aquele que me escolheu. Então vocês se arrebentem para lá e eu vou tocar minha vida tranquila aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que tem que pensar. Alguém se levantou, ele não está se levantando em relação a você. Ele está se levantando em relação àquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que te remiu e aquele que te chamou para a boa obra. Dos versos 4 a 9, vamos ler, a gente vai ler verso a verso, mas eu quero ler só um versículo aqui, para os irmãos verem. Olha, alguém lê aí para mim, o versículo de número 4, verso 4, do capítulo 2 de Salmos. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Aí tá bom. Aquele que habita no céu vai rir da cara de vocês. Quando os irmãos lêem esse texto aí, o que os irmãos acham que o Davi quer dizer quando diz que Deus ri? Deus ri, irmão? Sim ou não? Ri ou não? Mas o texto está dizendo que quando Deus ri de vocês,
Quando não se entende a figura de linguagem, não se entende a mensagem. A gente vai aprender o que ele quer dizer com este riso de Deus. Então, do versículo 4 a 9, ele diz: os céus estão rindo de vocês, da inutilidade de vocês tentarem se levantar contra o ungido de Deus e contra a escolha de Deus. Deus está rindo, Deus está zombando de vocês, dessa inutilidade de vocês, dessa loucura de vocês tentar se levantar contra aquele que escolheu. Do verso 10 ao verso 12, aí vem o conselho que Davi dá. Olha, se vocês não querem que a ira de Deus se acenda contra vocês, então façam essas coisas aqui, e certamente vocês serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Há mais algumas coisas interessantes aí que nós precisamos ver antes de a gente falar verso a verso. Primeiro, o homem mostra seu instinto revoltoso contra Deus, irmãos. Até nós que servimos a Deus nos revoltamos contra Deus às vezes. Aqui os homens estão revoltados contra Deus por uma escolha de um homem, por Deus ter levantado um homem para ser rei em Israel. O homem se levanta com seu instinto pecaminoso de fazer contraponto a Deus, dizendo: irmão, quando alguém questiona o chamado de alguém, sabe o que ele está questionando? Sabe o que esse alguém está dizendo? Que Deus errou. É simples. Quando alguém se levanta para questionar o chamado de alguém, a vocação de alguém, ele está dizendo: Deus errou. E a Bíblia diz que Deus não erra em tudo aquilo que Ele faz. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não erra. É porque nós olhamos com o nosso olhar humano. Mas Deus, quando vai escolher, Ele não olha para a parte exterior. Ele olha para a parte interna, Ele olha para a alma. Irmãos, olhando para a parte exterior, quem de nós aqui escolheria Davi como pastor dessa igreja aqui? Depois de tudo que ele cometeu com Betseba, alguém diria: não, este homem está preparado, está qualificado. Mas ele é um mentiroso, ele é um assassino, ele é um dissimulado, ele é zoiudo. Quem é que colocaria Davi como pastor da igreja sabendo disso? Mas Deus, que olha dentro, Ele diz: é esse assassino, é esse mentiroso, é esse endiabrado, é esse dissimulado que eu vou colocar como rei, e sobre a mão dele eu vou expandir a terra. Então, quando nós questionamos, nós estamos dizendo: Deus errou. Deus não sabe o que faz, porque escolher um desqualificado deste aí só pode estar errado na sua escolha. Então, essas são algumas coisas que a gente tem que observar. Que o homem, no seu instinto pecaminoso, se revolta contra Deus. Então, por isso que eu falo, irmão, quando alguém se revoltar, se levantar, o problema não é você. O problema é com quem te escolheu. É essa a situação. Então, quando alguém falar qualquer coisa de você, você não presta, não sei o quê, irmão, ele não está falando que você não presta, ele está dizendo que Deus não presta. Ele está dizendo que Deus é um vagabundo. Ele está dizendo que Deus é um inútil. Porque quem escolhe, quem coloca é Deus. E quando eu questiono essas coisas, eu não estou questionando o indivíduo, mas eu estou questionando aquele que colocou. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso que o próprio Davi diz, quando os homens falam: você por 3 vezes teve Saul na sua mão, por que você não matou esse homem? Qual foi a resposta de Davi?
responsabilidade não é minha, porque não foi eu quem o coloquei, não foi eu quem escolhi, mas Deus quem colocou, Deus quem escolheu. Longe de mim colocar a mão nos escolhidos de Deus. Então, irmão, quando essas coisas acontecerem, você tem que lembrar disso. Não, o problema não sou eu. O problema dele é com Deus. Então ele que se arrepende para lá, e eu vou tocar a minha vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É difícil? Pode até ser difícil, mas a gente tem que praticar essas coisas. Davi vai mostrar a inutilidade dessa revolta. E é inútil, irmãos. Veja que esses homens se levantam, os homens da terra de Israel se levantam, os reis ao redor se levantam, e é inútil. Mudou alguma coisa na escolha de Deus? Mudou alguma coisa na posição de Davi? Não, não mudou nada. A escolha continuou sobre ele, Deus não revogou sua palavra, Deus não voltou atrás, e a escolha continuou. Então Davi mostra a inutilidade do homem se revoltar contra Deus. É inútil. É como bater em uma parede de aço. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar a escolha que Deus fez. Como não mudou a escolha que Deus fez em relação a Davi. Então, ele mostra a inutilidade de se revoltar contra Deus. É besteira, irmão. A pior coisa é você se revoltar contra Deus. Se revolte contra você mesmo, mas não se revolte contra Deus, porque é perder viagem. Amém, meus irmãos? Amém. O que mais que nós temos aqui? Mostra a soberania de Deus em escolher e usar quem Ele quer para fazer a sua vontade manifesta. Deus, quando Ele quer manifestar a sua vontade, irmãos, Ele escolhe quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer, porque a escolha é dele, a escolha não é minha, a escolha não é nossa, a escolha é sempre de Deus. Então Ele levanta quem Ele quer para fazer a sua vontade ser manifesta na terra. Amém, meus irmãos? Tudo isso está nesse salmo. Mostra que as nações deveriam fazer para não acender a ira de Deus. O que é que eu tenho que fazer para não acender a ira de Deus? Então essas são algumas coisas que a gente tem que considerar nesse salmo que Davi escreveu para celebrar a vitória que Deus havia dado a ele. Agora sim, vamos analisar verso a verso deste salmo. O versículo 1. Porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Há uma inquietação no coração dos homens. Há uma inquietação nas nações, porque Deus havia levantado Davi, e porque Deus havia levado Davi como rei da terra, como soberano da terra. E o problema é que esses reis ao redor, lá na frente, teriam que pagar tributo àqueles a quem eles estavam revoltados, que havia se levantado como rei. O mais interessante é isso, irmão, que os revoltosos tiveram que se submeter ao reinado de Davi. Os revoltosos tiveram que submeter e pagar tributo para Davi. Então você não precisa se preocupar quando alguém se levantar, porque lá na frente ele ainda vai te servir. Amém, meus irmãos? Porque a escolha de Deus, ela é sobre você, não é sobre os outros. Esse estado de coisa leva esses indivíduos a planejar, a maquinar algo contra Davi. Então eles se juntam e começam a pensar: como é que nós podemos derrubar este homem? Como é que nós podemos frear essa escolha? O que nós podemos fazer para barrar essa escolha divina? Veja a loucura do coração humano. As pessoas se amotinam, as pessoas se juntam para planejar. Como é que nós vamos barrar isso?
Como é que nós vamos interromper a escolha de Deus sobre a vida de Davi? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos arquitetar para que essa escolha, para que essa vontade de Deus não seja concretizada na vida de Davi? Assim somos nós, irmãos. Essa história do Salmo 2 é a nossa história. É a nossa história. É por isso que você se identifica tanto com os salmos. É por isso que você lê o salmo e se identifica, porque é a minha história, é a sua história. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você estiver na presença de Deus, Ele vai falar com você que está te abençoando. Agora, se você estiver lutando contra Deus, Ele também vai te mostrar que é inútil lutar contra uma escolha divina. Não tem o que fazer. Mas o homem, na sua loucura, o homem no seu intento satânico, mesmo assim eles se juntam para conspirar contra uma escolha divina e ver o que eles podem fazer para derrubar aquela escolha. Irmão, algum decreto de Deus pode ser derrubado por algum comedor de feijão e arroz? Me diz, qual foi o decreto de Deus que o homem conseguiu derrubar? Qual foi a vontade de Deus que o homem conseguiu derrubar? Tudo o que Deus intenta é tudo aquilo que Ele vai fazer. Eu querendo ou não, eu gostando ou não, é aquilo que vai prevalecer, porque Deus é um Deus soberano. Amém, meus irmãos? Por que acende o ódio? Por que acendeu o ódio no coração daqueles homens? Por que dentro do povo nasceu ódio no coração de alguns por conta de Davi? E por que nasce o ódio no coração das nações contra o Davi? Muito simples. O ódio nasceu pela escolha. Não é assim a nossa história. Por que escolheu ele? Não poderia ter sido eu, porque eu sou melhor do que ele. Eu sei mais do que ele. Eu estou mais capacitado do que ele. Eu sei mais do que ele. Eu tenho mais habilidade do que ele. Por que escolheu ele? O ódio no coração dos homens nasceu pela simples escolha de Deus. Nasceu aquele ódio a ponto de se juntar para planejar uma forma, uma maneira de derrubar aquela escolha. E isso não muda, irmãos. Isso não muda. O mesmo ser humano que está aqui é o mesmo ser humano que está aqui no século 21. É a mesma coisa. O ódio no coração de alguns em relação a você nasce, não é por sua conta. O ódio nasce pela simples escolha de Deus. Porque Deus escolheu ele, não escolheu a mim. Eu sei mais, eu posso mais, eu consigo mais. Era a mim que Deus tinha que ter escolhido. E às vezes a gente escuta isso da boca das pessoas. Mas fulano, não, eu acho, não, a escolha não foi de Deus, não. Aquela ali tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa ali que saiu errado. Não é, não. Deus não está nesse negócio. Por que Deus não está? Porque Deus escolheu o outro, Deus escolheu você. Então, se Deus tivesse escolhido você, então Deus estaria no negócio. Mas como a escolha foi em relação ao outro, então Deus não está no negócio. Então o ódio nasce aqui pela simples escolha de Deus em relação a Davi. O ódio no coração das pessoas em relação a você, ela nasce pela simples escolha de Deus em relação ao outro. Então por isso que a gente não precisa esquentar a cabeça, irmãos. Ficar preocupado. Ah, mas fulano, deixa, isso está lutando contra Deus. E todo mundo que luta contra Deus não prevalece. Até hoje eu não vi, nos meus 33 anos de evangelho, as pessoas se levantarem contra Deus e prevalecer. O que eu vejo é, ou a pessoa se arrepende, toma vergonha na cara e na vida e segue o jogo, ou ela sai do caminho, ou Deus mesmo tira do caminho. Mas a escolha, essa ninguém muda. Amém, meus irmãos? A fúria dos gentios pode ser comparada a um mar revolto. Já viu um mar revolto? Já viu um mar agitado como ele é?
Dá até medo, às vezes parece aqueles vídeos no Face, aí o pessoal põe aquele mar agitado, aquele mundo de barco, parece um brinquedo, pela fúria do mar que balança para lá, o bicho sobe e parece que vai tombar. Assim estavam os homens em relação a Davi. A fúria, a agitação na alma era tanta que a sensação parecia que Davi seria engolido por aquela fúria, por aquela agitação. Mas a escolha de Deus, ela nos protege contra toda a fúria, contra toda a maldade dos homens. Portanto, eu não preciso me preocupar quando as nações se agitarem, quando os homens se agitarem, porque elas estão se levantando não contra mim, não contra você, mas contra aquele que te escolheu. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é o primeiro verso. Verso 2: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então veja, irmão, que o homem se levanta em primeira instância contra Deus. Quando ele se levanta primeiro contra Deus e depois contra aquele a quem Deus escolheu. Então diz que os homens se levantam para fazer o que? Oposição. E não é para fazer uma oposição em relação a Davi, mas para fazer uma oposição em relação a Deus. Por isso que o versículo 1 ele diz assim: olha, os povos imaginam coisas vãs, coisas vazias, inutilidade. Ele já começa dizendo: tudo que eles estão fazendo não surtirá efeito nenhum. Tudo que eles estão tramando não surtirá efeito nenhum, porque é vão, é vazio, é sem sentido alguém se levantar contra Deus, alguém se levantar contra uma escolha divina. É algo inútil, é algo vão, não prospera, só traz problemas e dificuldade para aqueles que se levantam. E o próprio texto vai dizer isso, que se esses homens não se arrependerem, que se esses homens não voltarem atrás nos seus intentos, o juízo de Deus se levantará contra eles. Mas o seu escolhido, o seu ungido, esse estará protegido. É por isso que você continua em pé. É por isso que você continua glorificando, porque a escolha de Deus foi sobre você. E aqueles a quem Deus escolheu, Ele protege, para que a sua vontade seja cumprida. Amém, meus irmãos? Amém. E aqui eu falo de uma escolha maior. Eu não falo só de uma escolha específica. Mas Paulo vai dizer em Hebreus, nós vamos ler esse texto, que Ele nos chamou, que Ele nos predestinou, que Ele nos vocacionou para essa salvação em Cristo Jesus. Então, nós estamos protegidos em Deus, porque somos escolhidos em Deus. E aqueles a qual Deus tem um chamado específico, a esses também Deus vai proteger, porque Deus lhe escolheu para fazer a vontade dele manifesta entre os homens. Amém, meus irmãos? Então eles se associam para planejar contra Deus. Irmão, no século 21 não acontece isso não, né? Dos homens se juntarem, dos homens se associarem para planejar contra a sua vida, para planejar contra o seu chamado, para planejar contra o seu ministério. Os homens estavam numa comunhão maligna, se juntando malignamente para barrar a escolha de Davi. Se amontinham, se juntam, se macumunam para tramar contra Deus e contra Davi. Mas essa comunhão maligna, ela não leva a lugar nenhum.
Irmão, se Deus escolheu o seu irmão para fazer alguma coisa e não te escolheu para fazer aquilo que você teria até vontade de fazer, se contente, porque você não tem capacidade para fazer aquilo que Ele está fazendo. Mas nós estamos, por isso que eu falo, irmão, é por isso que eu falo. Vem para a escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo que a igreja é o quê? Ela é o corpo ou ela é um membro do corpo? A igreja é o quê? A igreja, ela perfaz o corpo com os seus membros. Cada um de nós somos um membro deste corpo, e cada membro tem a sua utilidade para o bem-estar do corpo. Então, se Deus chamou você para varrer chão, varra com alegria, porque Ele viu em você capacidades e habilidades para fazer aquilo. Não fique olhando para a vida do outro, nem para o chamado do outro. Não quero fazer o que o outro faz, porque você não foi chamado para fazer isso. Nós não precisamos ter inveja, nós não precisamos ambicionar o que é do outro, porque todos nós temos uma utilidade na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ninguém precisa brigar por nada, ninguém precisa invejar nada, ninguém precisa querer tomar posição, o cargo de ninguém, porque cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação, e todos são úteis para Deus. Mas os homens, numa associação maligna, invejando Davi, queriam derrubá-lo de todo jeito, de toda forma, contra a escolha de Deus. E aí, por isso que no versículo 1, ele diz: os povos imaginam coisas vãs, porque é inútil tentar prevalecer contra a escolha de Deus, tentar prevalecer contra aquele a quem Deus escolheu. O melhor caminho que nós podemos fazer é nos contentarmos com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se contente com aquilo que você tem, se contente com aquilo que você é, se contente com a tua chamada. E se Deus te chamou para alguma coisa, vai se, vai se habilitar mais ainda. Eu fui chamado para varrer chão, vai fazer curso de varredor de chão, vai fazer para varrer o chão melhor. Estou dando um exemplo aqui, irmão, porque tem muita gente que morre na chamada. Deus chama e a pessoa fica com a boca aberta indo para o céu, achando que a parte dele de capacitação Deus vai fazer. Não, Deus já lhe deu a chamada. Qual é a chamada? Ser varredor de chão? Agora vai procurar um curso para aprender a varrer chão, para fazer com excelência, para fazer da melhor forma, em vez de ficar olhando para a vida do outro, o ministério do outro, que você não foi chamado para fazer aquilo, você foi chamado para varrer. Então varra, e varra direito em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ninguém é inútil, cada membro tem a sua utilidade. É como nós aprendemos no domingo passado. Já pensou se o pé questionasse: por que eu não quero ser pé, eu quero ser olho? Aí Paulo disse: já pensou se todo o corpo fosse olho? Aonde estaria o corpo? Não teria corpo, só teria olho. E o olho consegue andar? O olho consegue viver fora do corpo? Não. Então cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua utilidade. Não precisa se revoltar, nem se levantar contra Deus, porque Deus escolheu o outro para fazer aquilo que você não tem condição, não tem capacidade para fazer. Se contente com a sua própria galinha. Amém, meus irmãos? Se contente com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te chamou para a glória de Deus. Esta é uma posição contínua. Eu gostaria, irmãos, que isso que nós estamos lendo aqui, que isso que nós estamos estudando aqui, tivesse ficado lá só para Davi, lá atrás, há mais de 10 mil anos atrás. Mas não, irmãos, isso é uma coisa que perdura até os dias de hoje, infelizmente. O que Davi passou aqui, nós também passamos. O que Davi atravessou aqui, nós também atravessamos. Então não é uma posição que foi feita só contra Davi,
É uma posição que continua até os dias de hoje. E nós, quando lemos o Salmo, temos que entender que Davi está dizendo: eles estão se levantando contra Deus, eles estão lutando contra Deus, eles estão maquinando coisas contra Deus, não é contra mim. Eu só vou seguir a minha vida e continuar fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. E o porém de Davi era esse: que mesmo debaixo de oposição, mesmo debaixo de rejeição, ele continuou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou ele para ser rei, e ele cumpriu o seu ministério. Durante 40 anos ele foi rei em Israel, mesmo debaixo de oposição, de rejeição, de falação, de tudo quanto é diabo, ele continuou fazendo a sua obra. Assim somos nós, mesmo debaixo de toda rejeição, mesmo debaixo de todo levante, nós temos que continuar fazendo exatamente aquilo que nós somos chamados para fazer, sem recuar e sem ter medo, irmãos. Quem foi chamado não pode ter medo, não pode ter medo, tem que ir até o fim e tem que encarar o bicho de frente. Esses dias foi hoje, não sei, ele me falou: não, o diabo se levantou. Não, o diabo nunca se levantou, porque ele já é caído mesmo. Não tem como você levantar um ser caído. O diabo é um ser caído, não tem como ele se levantar. Ele até tenta, mas ele já está caído. Nós só temos que nos preocupar em colocar nossa vida diante do Senhor, sermos fiel ao Senhor e continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Semana que vem a gente continua a partir do versículo 3. Pensa nisso, medite nisso. Quando alguém se levantar contra você, não está se levantando contra você, está se levantando contra Deus. Então deixa ele se resolver com Deus. Amém, meus irmãos?